Beleza, então sem perder muito tempo, vamos resolver logo a quarta questão. Questão do concurso da EAD de 2008, ela diz o seguinte: o polinômio, ele te dá esse polinômio aqui, será identicamente nulo se o valor de m ao quadrado menos n ao quadrado for. Beleza. Ele quer que você ache o valor de m e n. Perceba que m e n são incógnitas que estão dentro de uma expressão dentro dos coeficientes desse polinômio, certo? E a gente diz que esse polinômio ele vai ser identicamente nulo. Então, letra A, menos 12, letra B, menos 5, letra C, 10 ou letra D, 15. Presta atenção nisso daqui, ó. Presta atenção. Só grava isso. A condição necessária e suficiente para que um polinômio P de x, ou seja, um polinômio qualquer, seja identicamente nulo, é que seus coeficientes sejam todos nulos, certo? Ou seja, isso tudo aqui dentro do parênteses tem que ser igual a zero, ou seja, nulo. Isso tudo aqui também igual a zero, de todos os coeficientes, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos igualar esse primeiro coeficiente e esse segundo coeficiente igual a zero e ver o que a gente acha? Bora lá. A gente vai encontrar um sisteminha que você pode resolver como você quiser. Você pode isolar, sei lá, eu vou somar porque eu vi que se eu somar vai dar para cortar o m, certo? Então vamos lá. Se eu somar aqui vai ficar m mais m vai ser igual a 2m, ó, 2m. E menos n mais n vai cortar o n, certo? Menos 3 mais menos 5 vai dar menos 8. Então vai ficar 2m menos 8 igual a zero. Eu vou passar o 8 para o outro lado, ele está negativo, é positivo. Eu vou achar que 2m igual a 8. Vou cortar aqui o 2 com 8. Vou achar que m vai ser igual a 4. Sabendo o valor de m, eu posso facilmente achar o valor de n. Como? Posso pegar qualquer equação dessa aqui, jogar o m e achar o valor do n. Então, bora pegar essa primeira equação aqui, ó. Vamos pegar aqui e jogar o 4 no lugar do m. Então vai ficar assim, 4 menos n menos 3 igual a zero, certo? Bora passar um n para o outro lado. Ele está negativo, vai positivo. 4 menos 3 é igual a n, ou seja, n vai ser igual a 1, certo? Então, já era, só a gente resolver essa expressão aqui, ó. Vai ficar assim, m ao quadrado menos n ao quadrado vai ser igual a m é 4, n é 1. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar 16 menos 1, que é 15. Concluímos assim que a letra vai ser a letra D. Lembra disso aqui, ó, aqui de baixo. Ó. Condição necessária e suficiente para que um polinômio P de x seja nulo é que seus coeficientes sejam todos nulos. Ou seja, todos os coeficientes têm que ser iguais a zero, inclusive o termo independente. É o que a gente vai ver agora na quinta questão. Questão do Mackenzie, ele te diz que os valores de m, n e l para os quais esse polinômio aqui, te dá um polinômio aqui, é um polinômio nulo, são, respectivamente, letra A, meio menos 5 sobre 2 e 3 sobre 2, letra B, meio, 2 sobre 5 e 3 sobre 2, letra C, menos 1, menos 3 e 1, letra D, menos 2, menos 5 e 2, ou letra E, 0, 0 e 0. Beleza, mesmo esquema da passada, só a gente igualar tudo a zero. Como cada coeficiente tem uma incógnita, a gente vai fazer um por um, certo? Não precisa montar sisteminha, porque a gente não vai encontrar nada. Então, vamos só igualar aqui. Vamos igualar aqui e começar pela ordem. Primeiro aqui, coeficiente do primeiro termo. Aqui, ó. Vamos igualar 2m menos 1 igual a zero. A gente vai passar 1 para o outro lado, ele vai positivo, depois a gente passa o 2 dividindo, certo? A gente vai achar que m vai ser igual a meio. Sabendo disso, que dá para fazer de cabeça, a gente já descarta a letra E, a letra D e a letra C. Só pode ser a letra A ou a letra B, beleza? Então, vamos continuar aí, ó. Para a gente matar logo. Perceba o seguinte, toda vez que você for igualar, você tem que igualar com o sinalzinho aqui, ó. Não esqueçam do sinal. Se você esquecer, vai errar a questão. Pode até ver que ele fez isso de propósito, ó. Ó, aqui, ó. Para você ficar em dúvida e possivelmente errar, certo? Para espécie de pegadinha. Então não esqueça do sinal. Como tem o sinal aqui, você vai pôr aqui. E aí?
vai ter que fazer o jogo do sinal. Então faz, ó, jogo do sinal. Tá aqui. Pega a expressão entre parênteses aqui e o sinal, o sinalzinho. Menos com mais, certo? Menos com mais, menos. E menos com menos mais. Então isso aqui vai ficar assim, menos 5n mais 2. Por quê? Porque menos com menos, você sabe que é mais. Vai ser igual a zero. Vamos passar então o menos 5n para o outro lado. Tá negativo é positivo. A gente vai achar que 2 vai ser igual a 5n, certo? Vamos passar o n, o 5 que está multiplicando n, vamos passar ele para o outro lado dividindo. A gente vai encontrar que n vai ser igual a 2 sobre 5. Concluímos então que vai ser a letra B. Mas vamos terminar aqui só para a gente ver aqui, confirmar isso. Perceba aqui o termo independente, certo? O termo independente também tem que ser igual a zero, porque diz que todos os coeficientes têm que ser igual a zero. Então, o termo independente também, porque o termo independente é nada mais que um coeficiente do polinômio. Então, pega esse termo independente aqui igual a zero. Ó. Fica assim, 3 menos 2L igual a zero. Bora passar o 2L para o outro lado. 3 igual a 2L. Passa o 2 dividindo, a gente vai concluir o que a gente já sabia antes da gente nascer, que o valor de L vai ser 3 sobre 2, ou seja, vai ser a letra B, certo? Então, para a gente dar uma adiantada aqui, num assunto que a gente vai resolver nas próximas questões, vamos ver uma coisa bem rapidinha aqui nessa aula, para a gente, entre aspas, não perder muito tempo, certo? O que que é? É o teorema das raízes complexas, certo? Do que se trata o teorema das raízes complexas? Ele diz o seguinte: seja um polinômio de grau n com n maior ou igual a 2, com coeficientes reais. Se o número z igual a a mais bi é raiz de p de x, então o conjugado de z, que é a menos bi, também vai ser raiz de p de x, certo? Então, pensa um pouquinho que eu vou repetir, beleza? Ó, seja um polinômio p de x de grau n com n maior ou igual a 2, ou seja, um polinômio qualquer de grau superior a 2 ou igual, certo? Ou seja, um polinômio do segundo grau ou maior. É isso que ele está te dizendo, certo? A gente diz que ele tem coeficientes reais, ou seja, esse polinômio ele só vai valer para coeficientes reais, certo? Ou seja, se o polinômio tiver coeficientes com a parte imaginária não nula, certo? Então, esse teorema não vai valer, beleza? Presta bem atenção nisso. Coeficientes reais. Se o número z igual a a mais bi, você sabe que essa é a forma algébrica de representação de um número complexo, certo? Onde a e b são números reais. Nesse caso aqui, o b ele tem que ser real, excluindo o zero, certo? Para quê? Porque se ele for zero, ele vai ser um número real, porque ele vai zerar o i e vai ficar só o a, beleza? Então, o b tem que ser diferente de zero, certo? Ou seja, se você tiver uma raiz dessa forma aqui, a mais bi, ou seja, com a parte imaginária não nula, certo? Então, o conjugado, ou seja, o que é o conjugado? É esse número complexo com o sinal da parte imaginária trocada. Também vai ser raiz de p de x. A gente vai ver isso aqui bem bacana, bem direito, quando a gente for estudar números complexos. Só grava isso que eu vou falar agora, certo? Com isso, a gente vai concluir o seguinte. O número de raiz imaginária vai ser sempre par, pois se z é um número complexo, é raiz, então o conjugado de z com tracinho quer dizer um conjugado, certo? Conjugado desse número. Também vai ser raiz. Vou repetir. O que é o conjugado? Conjugado nada mais é que o mesmo número com a parte imaginária trocada de sinal, certo? Então, vamos ver o seguinte. Vamos supor que a gente tem um polinômio do terceiro grau aqui, certo? E alguém te diga que ele tem essa raiz aqui, ó. 1 mais 4i, certo? Se 1 mais 4i é raiz, de acordo com esse teorema, certo?
1 menos 4i também vai ser raiz, sendo A, B, C e D números reais, certo? Os coeficientes têm que ser reais. Ou seja, 1 mais 4i e 1 menos 4i. Entenderam? É só trocar o sinal da parte imaginária. A gente já vai entender o número de raiz imaginária é sempre par, certo? A gente vai entender melhor isso, caso você ainda não tenha entendido, no próximo slide. Então vamos continuar aqui. Aproveitando isso, vou falar sobre o teorema das raízes irracionais. Vamos supor a mesma coisa aqui, ó, que eu te diga que esse número complexo tem essa raiz aqui. Esquece essas raízes imaginárias aqui. Mas pensa só nessa aqui, ó. Pensa só nessa aqui. 2 mais raiz de 2, certo? O teorema das raízes irracionais diz que se 2 mais raiz de 2 é raiz desse polinômio, ou seja, então, 2 menos raiz de 2 também vai ser raiz desse polinômio. A gente vai concluir o seguinte. Quando um polinômio de coeficientes racionais tiver uma raiz racional desse tipo aqui, a mais raiz de b, então a menos raiz de b também vai ser raiz desse polinômio. Entenderam isso? A gente vai ver isso melhor quando a gente for resolver questões assim, certo? Então, vamos ver uma última conclusão aqui. Num polinômio p de x com coeficientes reais e grau ímpar, sempre existe ao menos uma raiz real. Vamos ver por que isso acontece. Vamos supor que temos um polinômio do quinto grau, que nos são nos dados as seguintes raízes, certo? São dadas para a gente essa raiz aqui, ó. Qualquer polinômio do quinto grau. Vamos imaginar que a gente tem essas raízes aqui, ó. 3 mais 4i e 1 mais 8i. O que a gente pode concluir disso aqui? De acordo com o teorema das raízes complexas, se 1 mais 4i é raiz desse polinômio, então, se 3 mais 4 é raiz desse polinômio, então 3 menos 4i também vai ser raiz desse polinômio, certo? E a próxima, ó, se 1 mais 8i é raiz desse polinômio, então 1 menos 8i também vai ser raiz desse polinômio. Beleza? Então, isso quer dizer que o número de raízes, certo? Imaginárias de um polinômio vai ser sempre par. Sempre par, que é aquela conclusão do slide passado. Ou seja, se for um polinômio de grau ímpar, como é o caso do quinto aqui, ó, a quinta raiz desse polinômio, ó, a gente tem a primeira raiz, a segunda raiz aqui, a terceira raiz e a quarta raiz. E a quinta raiz só pode ser real, porque o grau dele é 5, ou seja, ímpar, certo? Imagina, vamos supor que a próxima raiz dele também seja um número imaginário. Por exemplo, seja i. Então, menos i também ia ter que ser raiz, certo? Menos i também ia ter que ser raiz desse polinômio. Aí ele ia virar o quê? Um polinômio com 6 raízes? Ou seja, não faz sentido, porque ele é um polinômio do quinto grau com 6 raízes. Não pode isso então, né? Então, tendo entendido isso, vai ficar bem mais fácil da gente resolver as próximas questões, certo? É só isso. Espero que tenham entendido e gostado da aula. Bons estudos e até a próxima.